Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da classe de História Marítima, Professor Dr. Vítor Gaspar Rodrigues, de quem partiu o convite para estarmos aqui hoje, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da classe das Artes, Letras e Ciências, Almirante Luís Roque Martins, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da Academia de Marinha, Comandante António Rocha de Freitas, Senhoras e senhores académicos, minhas senhoras e meus senhores. Antes de começar, quero dizer que, em meu nome e em nome da doutora Inês Meira Araújo, que não pode estar presente, gostaríamos, com esta singela comunicação, prestar homenagem à memória do professor Dr. Francisco Contente Domingos, nosso querido mestre e amigo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nesta que era também a sua casa. É para nós uma honra tomar parte nesta sessão cultural, com um acolhimento tão prestigiante como o da Academia de Marinha. Assim, perante esta ilustre plateia, devemos começar por admitir que não somos especialistas em guerra no mar, pese o nosso interesse e admiração. Porém, atrevemos-nos a subir a bordo, rumo ao Magrebe, para observarmos, na charneira para a modernidade, uma tipologia de operações militares intimamente ligada ao elemento aquático que determina toda a expansão portuguesa naquele espaço, os desembarques. Há já algum tempo que identificámos esta lacuna historiográfica, não obstante os trabalhos sobre a presença portuguesa em Marrocos, como os de António Dias Farinha, e aqui convém lembrar a sua tese de doutoramento, os portugueses em Marrocos no século XV, além de outros trabalhos mais recentes que têm vindo a fazer luz sobre as campanhas militares lusas naquele território, como foram o caso dos trabalhos do professor Francisco Contente Domingos, designadamente na Nova História Militar, toda a gente recorda o texto sobre as campanhas de Marrocos, o comandante Jorge Semedo Matos, o professor Luís Miguel Duarte, o professor João Gouveia Monteiro, meu orientador, e eu próprio, que escrevi um livro com ele, o mestre Hugo Moreira, que foi autor de uma tese de mestrado sobre a expedição a Tânger em 1437, a Inês Meira Araújo, minha querida colega, que hoje não pode estar, e que desenvolveu uma dissertação de mestrado sobre as tapeçarias de Pastrana, que representam iconograficamente a conquista de Arzila em 1471, e posso fazer menção também ao mestre Paulo Dias, também com uma dissertação de mestrado sobre a conquista de Arzila pelos portugueses, o professor Dr. Vítor Rodrigues, aqui presente, que já escreveu sobre o armamento português na primeira fase de expansão portuguesa em Marrocos, e que também já escreveu com o professor Dr. João Paulo Oliveira e Costa sobre a Batalha dos Alcaídes. Portanto, temos aqui o quadro, o estado da arte mais ou menos desenhado sobre os estudos historiográficos sobre a presença portuguesa em Marrocos, mas afinal, passadas as lutas da reconquista e da consolidação da independência, o Reino de Portugal direciona-se para o outro lado do Estreito de Gibraltar, levando a cabo um ciclo de conquistas no Magrebe através de complexas ações anfíbias. Entre o assalto a Ceuta, em 1415, e a tomada de Azamor, em 1513, analisaremos numa perspectiva panorâmica como a monarquia portuguesa, com recurso a inúmeros meios e agentes, organizou e executou estas operações que obrigaram ao transporte marítimo de milhares de homens, armas e outros bens logísticos, e aqui cabe não só a alimentação, mas também as munições, também os cavalos, os petrechos de guerra, etc., a fim de serem desembarcados nos areais do Algarve de Além. Procurando explorar alguns dos aspectos mais interessantes deste tema, partindo dos seus casos mais representativos, porque não temos nenhuma pretensão de esgotarmos todos os casos, fomos ao encontro de certos estudos existentes, mas, sobretudo, de um conjunto heterogéneo de fontes. Portanto, tentámos que fosse o mais diversificado possível, como vão ver. Entre os registros narrativos, procurámos informação nas obras do cronista-mor Gomes e Anos de Zurara, a Crónica da Tomada de Ceuta, portanto, foi escrita por volta de 1450, só para enquadrar, do também cronista-mor Rui de Pina, as crónicas de Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II. Esta trilogia foi composta mais ou menos
nos primeiros anos do século XVI, pouco depois de 1500, de Garcia de Rezende, secretário do Príncipe Perfeito, a Crónica de Dom João II, que foi publicada por volta de 1545, da autoria do humanista e guarda-mor da Torre do Tombo, Damião de Góis, recorremos à Crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel, bem como à Crónica do Príncipe Dom João, que foram dadas à estampa por volta de 1560. Com a informação das crónicas, procuramos cruzar, com o maior sentido hermenêutico, alguma documentação das chancelarias régias daquele período, além de certos diplomas das cartas dos governadores de África e das gavetas da Torre do Tombo. Por fim, recorremos ainda a fontes iconográficas, ou não tivéssemos nesta comunicação uma historiadora de arte, como a minha colega e amiga, como as célebres tapeçarias de Pastrana, que representam a conquista de Arzila e de Tânger, do termo de 400, a duas outras tapeçarias expostas no mesmo Museu Paroquial de Pastrana, conhecidas como tapeçarias das Cruzadas, dos inícios de 500, e às imagens da conquista de Zamor, dos frescos do Paço Ducal de Vila Viçosa, do final da mesma centúria. Como é sabido, ao longo da chamada Reconquista na Península Ibérica, os reinos cristãos foram alimentando o sonho de levarem a Guerra Santa ao Magrebe, chegando a projetar-se a sua partilha. Portanto, se nos quisermos enquadrar, às vezes pensamos que o fenómeno da expansão para o Magrebe diz apenas respeito aos finais da Idade Média ou aos inícios da modernidade, mas a verdade é que já no final do século XIII, em 1291, Castela e Aragão projetavam a partilha do espaço magrebino, portanto, a nascente, claro está, de Ceuta, pelo Tratado de Monteagudo. Portanto, este fenómeno é bem medieval, como iremos ver. Tratava-se de um território com o qual vinham comerciando intensamente e onde, de forma mais esporádica, apoiaram projetos de missionação, como foi o caso da malograda expedição dos franciscanos, depois conhecido como Mártires de Marrocos, e que podemos ver aqui nesta representação, que tanta comoção causou no século XIII e que teve grande repercussão na literatura e na iconografia. Nem a propósito, isto é só um pormenor de história geral, foi precisamente a chegada dos restos mortais destes mártires de Marrocos a Portugal que levou Santo António àquele chamamento depois junto dos franciscanos, quando se encontrava em Coimbra. Ora, no que diz respeito à recolha de informações, na viragem da Idade Média para a modernidade, o ideal de cruzada reacendeu-se numa cristandade aterrorizada perante o avanço do turco no Mediterrâneo. Com o advento da dinastia de Avis e celebradas com Castela as pazes de 1411, que vieram pôr fim à guerra, como sabem, que vinha desde a crise de 1383 e 85, ou se quisermos, das guerras fernandinas, portanto, havia quase meio século de guerra entre Portugal e Castela. Portugal torna-se no primeiro dos reinos ibéricos a dar o passo para devolver o Magrebe ao senhorio de Cristo. Mas, para organizar operações militares de vulto, com enormes meios navais e humanos, a monarquia portuguesa privilegiou sistematicamente processos de recolha de informação que identificamos desde a sua primeira conquista, Ceuta, em 1415. Segundo a narrativa de Gomesianos de Zurara, o velho Dom João I, guerreiro experiente, sujeita a expedição à cidade do Estreito que os seus filhos entusiasticamente lhe sugerem a um reconhecimento prévio. Para o rei, o principal começo, nas palavras do cronista, consistia tanto no saber da implantação da cidade e das suas defesas, como no conhecimento dos ancoradores, correntes e ventos, a par das características da costa. Assim, partiram de Lisboa com o pretexto de propor o casamento do infante Dom Pedro à rainha da Sicília, em 1412, Álvaro Camelo, prior do Hospital, e Afonso Furtado, capitão-mor do mar, o segundo ofício na hierarquia naval, de acordo com as ordenações afonsinas. O primeiro, claro estava, era o almirante. Navegando em duas galés aparatosamente ornamentadas, fizeram por duas vezes escala em Ceuta, onde o prior do Hospital se deteve na observação das muralhas e o capitão-mor na análise da costa.
Pela descrição detalhada do cronista, sabemos que Afonso Furtado percorreu as praias, e cito, olhando qual era mais livre das pedras, para poderem nela mais despachadamente sair agentes de armas. Fim de citação. Além de ter sondado durante a noite, num batel, as ancoragens essenciais à frota. Foi esta embaixada de espiões que, chegada a Portugal, representou para o rei, numa câmara restrita do Paço de Sintra, os muros e geografia de Ceuta na célebre caixa de areia, com recurso a uma fita, a favas e a uma escudela. Mas as fontes narrativas indicam-nos outros reconhecimentos marítimos, levados a cabo sempre com a maior descrição. Segundo a crónica de Dom Afonso V, quando o rei começou a projetar a expedição à Arzila, entre 1470 e 1471, foram chamados a deslocar-se àquela praça Pero de Alcáçova, pessoa de confiança do monarca e seu escrivão da Fazenda, portanto, correspondente hoje ao que é o nosso Ministério das Finanças, e Vicente Simões, de acordo com Rui de Pina, um experiente homem do mar. Mais uma vez, levavam instruções para atenderem às condições de ancoragem e, nas palavras do cronista, passo a citar, do desembarcar do mar, como para o assente da terra. Fim de citação. Partindo desta feita, os dois enviados com o pretexto de irem tratar de negócios. A prática da recolha de informações manteve-se de resto até bem mais tarde, deixando-nos perceber formas muito próprias de registros dos reconhecimentos, conforme nos revela uma carta anónima de um combatente que tomou parte na expedição fracassada a Zamora em 1508. Por esse documento, sabemos que no ano anterior, portanto 1507, Dom Manuel I mandou recolher informações sobre as costas e as embocadoras dos rios da Enxovia. Para o efeito, expedira do reino, numa pequena frota de embarcações de pouco calado, 3 caravelas e uma galeota, Sebastião Rodrigues Bérrio, acompanhado de um jovem debuxador a quem cumpria executar os desenhos do litoral magrebino que dava pelo nome de, imagine-se, Duarte de Armas, que eu penso, sinceramente, tratar-se do mesmo escudeiro que, 2 anos mais tarde, em 1509, percorreu a fronteira portuguesa com Castela para desenhar o conjunto de castelos e fortalezas desde o Minho ao Algarve. As expedições eram assumidas ao mais alto nível pelo rei, que perante um número limitado de conselheiros tratava de fixar a data e os moldes da partida. De acordo com Zurara, foi o que sucedeu com Dom João I, numa reunião quase secreta em Torres Vedras, em 1414, que culminou com a entusiástica expressão do alferes mor João Gomes da Silva, russos além, em alusão aos cabelos brancos que caracterizavam a idade avançada dos intervenientes. Porém, há testemunhos de resistências nestas decisões, como deixa perceber Garcia de Rezende, quando Dom Afonso V vergou a vontade dos seus conselheiros em 1471, assumindo o risco de levar na frota o príncipe Dom João, ainda sem descendência assegurada. De facto, a coroa apostava as fichas todas nestas campanhas, desencadeando uma roda viva de preparativos da armada dentro e fora do reino ao longo de meses. As fontes revelam-nos como se apuraram os mariantes para tripular as embarcações, cada qual em seu estado, numa tarefa a cargo do almirante e dos seus capitães do mar, aos quais cabia ainda averiguar o número e o estado dos navios disponíveis. Nas páginas da crónica da tomada de Ceuta, em particular, podemos quase visualizar como se atarefavam nas taracenas de Lisboa e do Porto os carpinteiros, os calafates e cordoeiros entre a reparação e a construção de embarcações. Mas porque o número de navios necessários a estas operações era tendencialmente superior aos que o reino possuía, tornava-se imperioso a partida de emissários que, em nome do monarca, fretassem barcos, sabendo nós, através de vários registros, da presença sistemática de embarcações galegas, castelhanas, biscainhas, bretãs, flamengas e alemãs. Seriam, aliás, de tal maneira determinantes que, na crónica de Dom Duarte, Rui de Pina atribuiu como uma das causas do fracasso da expedição a Tânger, em 1437, o conflito entre a Flandres e o Império, que inviabilizou a contratação de mais armadores. Ao mesmo tempo, as fontes dizem-nos como, da corte, se enviavam cartas aos fidalgos para que se aprestassem com as suas gentes, de acordo com a quantia que recebiam.
como se escreviam aos codéis e anadéis para, a partir dos registros dos alardos, os alardos, portanto, eram as revistas às tropas, se quisermos, a contagem dos homens, dos animais, no caso dos cavalos, a fim de arrancarem dos mistérios e da lavoura os aquanteados e os besteiros, aos quais se juntam, ao longo do século XV, os espingardeiros, e a partir da primeira década de 500, os homens da ordenança, que combatem em formações armados de piques. Como se anunciam as comutações de pena aos homiciados, a troco da sua participação nas expedições. Os homiciados eram, portanto, pessoas que estavam a contas com a justiça e que, em troca da comutação da sua pena, participavam nestas expedições que a coroa organizava. E, por fim, como se apresentavam cavaleiros de toda a cristandade em busca de fama e proveito. E aqui chegam-nos nobres de quase todas as nações da cristandade, desde Castela, Aragão, França, o Império, a Inglaterra, enfim, uma multiplicidade. Então, deparamos-nos com a concentração nos cais de armas, artilharias e outros petrechos. Enchiam-se as vasilhas, fabricadas pelos tanoeiros, de vinho e água potável, enquanto se depositava nas barricas o biscoito cozido e, uma vez salgados, os cações, as pescadas e as raias, além da carne. Mais pontualmente, sucedia-se o embarque de cavalos, que sempre encareciam a expedição pelos cuidados logísticos que, entre outros, obrigavam à adaptação de navios com baias e manjedouras, como as tafureias, que chegavam a comportar até 150 montadas. Portanto, uma vez que se tratavam de operações anfíbias com assédio posterior às fortalezas, não eram operações por excelência da participação de uma cavalaria montada. Portanto, o número de cavalos foi sempre reduzido. Por outro lado, como fiz aqui menção, e vem num documento que estudei para a conquista de Ceuta, os cavalos têm o problema, como sabem, do enjoo, coloca em causa a própria vida e, portanto, obrigava a que fossem em compartimentos muito estancos, muito estreitos, que impedissem ao máximo o seu balanço em alto mar. Ao longo do tempo de preparativos, identificámos a reunião de uma multiplicidade de embarcações, sejam navios à vela, como naus, tafureias, caravelas, barinés e barcas, sejam os manobráveis barcos a remos, como galés, galeotas e bergantins. No seu conjunto, as fontes apontam para números entre as 200 de navios, como refere Rui de Pina a respeito da expedição a Alcácer Seguer, e as cerca de 500 embarcações, como relata Dom Manuel I ao Papa Leão X, ao dar conta da tomada de Zamora. Sistematicamente, deparamos-nos com descrições de exércitos a rondar os 20 mil combatentes, o que é notável para no conjunto da população portuguesa, a capacidade de mobilização. Pelo que, somando os capitães, mestres e marinheiros, além de outra gente de serviço, admitimos que a estimativa final possa ter-se aproximado dos 30 mil homens, como nos dá conta a crónica de Dom Afonso V, a quando da ida sobre Arzila em 1471. Assim, não nos deve espantar o dispêndio de uma enorme quantidade de recursos que, para além das arcas do reino, implicavam a cunhagem da moeda, o cofre dos órfãos e, com a bênção da Santa Sé, os rendimentos eclesiásticos para a cruzada. Nestas preparações das expedições ao norte da África, evitava-se recorrer a um outro mecanismo de financiamento da guerra medieval, do início da Idade Moderna, que era a reunião de cortes. Normalmente, o rei tinha por hábito de, em cortes, fazer um pedido ao reino para que lhe autorizasse o financiamento da cruzada com esses pedidos. Não o fazia nas expedições em Marrocos porque procurava-se ao máximo manter um certo secretismo em torno da expedição e sobre os seus destinos. Daí que não se convocassem os Estados do Reino para se lhes dirigir os pedidos. Estima-se que a expedição a Ceuta tenha custado 228 mil obras. Para terem uma ideia, cerca de 2 vezes o dote da Imperatriz Dona Leonor, que casou com o Imperador Frederico III da Alemanha e que demorou mais de 50 anos a ser paga. Ainda no reinado de Dom João II, os alemães enviavam embaixadas a Portugal a pedir o pagamento do que faltava do dote. Portanto, vejam, imaginem
o montante a que ascendeu. A tomada de Alcácer Seguer terá custado cerca de 104 mil dobras, cerca de 4 vezes o que custou a reunião da hoste régia, que depois travou a Batalha de Alfarrobeira em 1449. E a conquista de Arzila orçou em cerca de 112 mil dobras, cerca de 8 vezes o que custou a construção da Couraça de Tanger, que ainda hoje se pode ver em ruínas, e o socorro a Alcácer Seguer naquele ano de 1459, durante o segundo cerco muçulmano a Alcácer Seguer, depois da conquista portuguesa. Reunidos os meios e agentes nas cidades do Porto e de Lisboa, a concentração da armada tinha normalmente lugar no Tejo, cujo estuário apresentava calado e abertura suficientes para ali ancorar uma grande frota. Feitas as devidas comparações de fontes, conseguimos situar a partida das esquadras entre o fim de julho e o início de outubro, período em que o estado do mar e da atmosfera seria mais favorável a estas expedições, queremos nós. Mesmo antes de levantar ferro, o destino da armada não era do conhecimento geral, já que a coroa procurava tirar partido do efeito surpresa, ao ponto de ter simulado uma declaração de guerra com o Duque de Holanda quando se preparava a ida a Ceuta. Como se recordarão da Crónica de Zurara, naqueles anos prévios a 1415, Dom João I terá começado a preparar a expedição por volta de 1412 e, portanto, acorreram a Lisboa, para terem uma ideia, vários embaixadores e até espiões, estou-me a lembrar do caso de um Rui Lope de Vega aragonês, porque não sabiam qual era o destino da armada e, portanto, em alguns casos, com temor mesmo, como sucedeu com os mouros de Granada, e, portanto, o rei Dom João I, para aplacar este tipo de especulações, simulou uma guerra com o Duque de Holanda, com o pretexto de tomada de navios portugueses. Talvez por isso as crónicas nos descrevam nessas alturas, portanto na altura da partida, na concentração do cais, um clima de euforia generalizado em Lisboa, onde se vivia um ritual próprio da partida para a cruzada. Tinha então lugar a missa e a pregação na Sé, normalmente pelo arcebispo da cidade, a bênção dos estandartes e, por fim, a procissão solene até ao cais, um desses rituais litúrgicos é representado na tapeçaria das Cruzadas, na qual é mostrada a simbólica missa e cerimónia do beijamão de Dom Afonso V antes de partirem de Lagos para Alcácer Seguer. Aliás, como podem ver aqui na representação, o rei irá sob o pálio e é-lhe depois então prestada homenagem. Era então que embarcava de forma bastante cenográfica, como se pode observar nesta segunda tapeçaria das Cruzadas, ao som de trombetas e entre o colorido das bandeiras, o comandante da expedição, tantas vezes o próprio rei, ou na sua ausência, outro membro da família real, como foi o caso em 1437 do infante Dom Henrique, irmão de Dom Duarte, ou em 1513 do duque Dom Jaime de Bragança, sobrinho de Dom Manuel I. Por esta altura, já o Conselho Régio tinha tomado as disposições finais sobre a viagem da armada, como o que Dom João I reuniu em Alhos Vedros, ou já tinha sido distribuído aos principais capitães um regimento escrito, pois, como afirmava o Duque de Bragança em 1513 em carta ao rei, não creia Vossa Alteza que em 3 dias pode correr um batel todos os navios desta frota, tal era o seu tamanho. Mas então o soltar das amarras estava sujeito aos ventos de feição, que por vezes tardavam. A armada, que foi sobre Arzila em 1471, explorou no Tejo quase toda a primeira metade de agosto. Depois, por norma, a esquadra atracava entre Lagos e Faro, onde se lhe juntavam as embarcações do Reino do Algarve e das sucessivas praças norte-africanas. Foi nessa escala, com a totalidade das embarcações reunidas, que se anunciou formalmente o destino das expedições a Ceuta, a Arzila ou Zamor. Portanto, já a campanha ia adiantada. Passada por vezes uma semana na costa algarvia, a frota fazia-se ao mar para enfrentar as correntes do estreito. Se na expedição de 1458 Dom Afonso V teve de fazer um pequeno compasso ao largo de Tanger devido ao atraso dos maiores navios à vela,
Na campanha de 1415, o seu avô viu o grosso das naus que deixou Algeciras rumo a Ceuta ser desviado para Málaga. Posto isto, com a aproximação da costa africana, o cuidado voltava-se para a profundidade das águas, chegando a preceder a frota na expedição de 1513, segundo o relato de Dom Jaime de Bragança, uma caravela com a missão de medir o fundo do mar com um prumo. Concentrada a esquadra perto da Praça Alvo, reunia-se no dia da véspera do desembarque o Conselho de Guerra. Fosse em terra, como foi o caso daquele que Dom João I juntou na Ponta do Carneiro, a sul de Algeciras, onde se chegou a ponderar não atacar Ceuta, fosse no mar, a bordo do navio almirante, como fez Dom Afonso V diante de Erzila, quando a operação anfíbia se adivinhava complexa. Para delinear a estratégia de ataque, tomavam assento em torno do rei ou do seu lugar-tenente as principais figuras da esquadra. O apagamento da participação dos principais titulares dos cargos navais, como o almirante e o capitão-mor, cujos conhecimentos e pareceres seriam, em teoria, da maior importância, deixa-nos perante uma das maiores dúvidas neste tema. Estaremos perante um esvaziamento de funções ou tão só de uma visão pró-senhorial das fontes? Terminado o conselho, distribuía-se pela frota a ordem para se tomar terra. Era esta a expressão das fontes. Como as fontes se referem aos desembarques. Podemos então imaginar o estado físico daqueles milhares de combatentes nos navios através do relato de Dom Jaime a Dom Manuel I em 1513, em que o primeiro começa por revelar que navegava ainda a frota no estuário do Tejo quando alguns homens, e cito, tornaram já amarelos. Como percebemos pela carta do Duque, as condições de acomodação e de alimentação a bordo deixavam a desejar. Assim, não admira que, ao conseguir desembarcar em Mazagão, uma vez impedida a foz do rio Azamor pelo nevoeiro, tenha suspirado de alívio o Bragança, que confessou ao rei, e cito, se mais um dia ali estivéssemos, fôramos bem maltratados. Fim de citação. Nessas madrugadas anteriores aos desembarques, podemos ir ao encontro do turbilhão de sentimentos dos combatentes na crónica da tomada de Ceuta. O medo de uma morte e uma sepultura impiedosas, em terra de infiéis ou no fundo do mar, o receio de mais não ver as namoradas, para os solteiros, claro, as mulheres e os parentes próximos, e especialmente da parte dos fidalgos, a ânsia de realizar feitos de armas. Ultimavam-se os preparativos entre o pregar dos arneses, o experimentar das atacas dos gibões e o brandir das faixas e das espadas. Chegava o momento de os homens se reconciliarem com Deus, confessando-se, comungando e mesmo beijando a custódia. Por fim, comia-se aquela que poderia ser a última refeição. Enquadrados pelos seus capitães, os combatentes desciam devidamente armados para os respectivos batéis, de longe o barco a remos mais usado, ainda que consigamos identificar outras embarcações de baixo calado que se podiam aproximar das praias, como as barcas de carreto e as caravelas pequenas. Segundo as fontes, estes barcos eram por norma colocados em ordenação, este é o termo, que admitimos que se passasse por uma disposição mais ou menos organizada e próxima, já que de uma maneira geral, os portugueses teriam de contar na praia com uma primeira resistência de algumas centenas de mouros. As trombetas, entretanto, davam sinal para o avanço para a terra, com as bandeiras a servirem de referência aos vários grupos de combatentes. Os cronistas destacam-nos então a ânsia dos homens ávidos de feitos, que não cessavam de incitar os remadores. De resto, seguindo a crónica da tomada de Ceuta, a impaciência do veedor do conde de Arraiolos, João Fogaça, levou-o a avançar para a praia de Santa Amaro sem esperar pelo sinal combinado, acabando assim por precipitar toda a operação de desembarque. Mas até tomarem terra, estes homens corriam vários riscos. Desde logo, a exposição às tormentas e aos recifes, como se verificou frente à Arzela, onde o afundamento de uma galé e de vários batéis provocou a perda de 800 fidalgos e 200 outros efetivos, entre escudeiros e populares, que para os cronistas quase não eram pessoas,
como também retrata a orla direita da primeira tapeçaria do grupo das tapeçarias de Pastrana. Depois, o salto dos barcos sob uma chuva de pedras e de dardos até à luta corpo a corpo no areal, de onde resultavam ferimentos e mortes, como a do célebre comendador de Cristo, Rui Barreto, em Alcácer Seguer. Estabelecida uma testa de ponte na praia, sucediam-se os desembarques de contingentes. A haver mouros na praia, a estratégia consistia em empurrá-los para a fortaleza, o que no caso de Ceuta, segundo Zurara, permitiu que os portugueses entrassem de roldão pela porta da Almina e prosseguissem o ataque até dominarem a cidade. Porém, as operações de tomadas consistiam geralmente em assédios à praça. Daí que, desembarcados os combatentes, era a vez de fazer sair das embarcações por meio de gruas e de pranchas, com a colaboração dos marinheiros e da gente de serviço, os víveres, as tendas, os petrechos, os bancos, as artilharias, os pelouros e outros engenhos. Porém, nem sempre o mar permitia estas ações logísticas no imediato, como nos deixa perceber Rui de Pina em relação aos desembarques de Arzila, onde a tormenta obrigou Dom Afonso V a contentar-se durante 3 dias com 2 pequenas peças. De resto, até pelo palanque, teve de esperar. E, portanto, cavar em torno do acampamento um fosso, uma cava, e à boa maneira da engenharia romana, de fortificação de campanha. A par da montagem das estâncias com a artilharia frente a pontes chaves da muralha, sucedia-se o estabelecimento do acampamento, cuja ligação ao elemento aquático era determinante. Já Dom Duarte ordenava no seu regimento para a expedição de Tânger de 1437 que se instalasse o arraial, de modo a que pelo menos uma das suas pontas se prolongasse até ao mar para, como disse a Dom Henrique, e passo a citar, poder haver refresco, mantimentos e socorro, e ter-lhes seguro recolhimento se vos cumprir. Fim de citação. Sabemos como o infante não executou o estabelecido e como o exército português o pagou caro, acabando por se render sitiado pelos mouros, quando já comia os cavalos e se refrescava com lodo. Mas, no caso dos combates bem conseguidos, estas operações não demoravam muito tempo. Ceuta tomou-se em menos de um dia e Arzila, o mais prolongado dos assédios, rendeu-se ao fim de 4 dias. Depois, seguia-se o ritual da praxe. Os mouros abandonavam a praça, os portugueses, após a entrada solene, convertiam a mesquita em igreja, onde celebravam a missa em ação de graças. Armavam-se cavaleiros e distribuíam-se mercês entre os combatentes mais destacados. Escolhia-se um capitão para a praça, a quem se deixava uma guarnição de armas e víveres. Portanto, este processo nem sempre foi fácil. Recordamos na crónica da tomada de Ceuta e, sobretudo, na crónica do conde Dom Pedro de Menezes, também de Gomesianos de Zurara, como foi penoso encontrar alguém disposto a ficar à frente de uma guarnição norte-africana. Portanto, primeiro passou pela cabeça de Dom João I nomear o condestável Nuno Álvares Pereira, enfim, atendendo à sua avançada idade, pediu escusa, até porque tinha outros projetos de vida, como foi o caso do retiro para o convento do Carmo. O Marechal Coutinho também se escusou, o guarda-mor Martim Afonso de Melo também disse que não, muito obrigado, até que lá apareceu um membro da nobreza que tinha andado desavinda com o rei Dom João I nas lutas com o Castelo e que era alferes do infante Dom Duarte, estou a falar de Dom Pedro Menezes, que ao propor-se para capitanear a Praça de Ceuta, vem reconciliar-se plenamente com a coroa e, no fundo, abrir portas para catapultar a linhagem dos Menezes para a primeira linha da nobreza portuguesa, numa ascensão que decorreu ao longo do século XV pelas armas no norte da África. Ora, posto isto, por entre despedidas agridoces, porque estou-me a lembrar que se por um lado os fidalgos de facto estavam desejosos de feitos de armas, de fazer as suas comissões de serviço no norte da África para acrescentarem títulos, extensas terras, etc. A verdade é que para a maior parte da população, isto vou falar para o terceiro Estado, era particularmente penoso ser arrancado aos mistérios, à lavoura, às suas terras, às suas mulheres, às suas famílias, e portanto é o próprio Zurara que nos diz que quando a frota parte
no final de agosto de 1415, os portugueses de mais baixa condição que estão nas muralhas de Ceuta estão a chorar a ver os seus conterrâneos voltar ao reino. E, portanto, por entre despedidas agridoces, a armada aprestava-se para regressar ao reino, geralmente ao cabo de um mês da sua partida. Afinal, a logística era limitada e a despesa com fretes já ia larga. Através deste estudo, que se focou apenas em alguns episódios dos principais desembarques portugueses no Magrebe, podemos concluir que se trata de uma temática que carece de um trabalho de investigação aprofundado, para o qual será necessário um levantamento mais exaustivo de fontes e um questionário mais abrangente. Assim, neste primeiro contributo para a análise destas operações, foram muitas as sombras que não desvendámos entre o preparar e o executar dos desembarques, as quais esperamos ver descortinadas, quem sabe aqui nesta casa, como objeto de estudo num futuro próximo. Muito obrigado.